Se achou Daniel, logo em seguida é Oséias. Aleluias. Os irmãos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, então vamos ler a palavra de Deus. Está escrito assim: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano. Aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas, quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Senhor nosso Deus e Pai, tua palavra foi lida, Pai. Oh Deus, agora toca no coração da tua igreja, Pai, para que eles possam abrir o coração, Pai, para receber a tua palavra, a tua mensagem, ó Deus. Toma tudo e todos nas tuas mãos, ó Pai. Ó Espírito Santo, usa, Senhor, os meus lábios, para que eu possa, Senhor, transmitir o recado de Deus para a tua igreja, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa soprar nos meus ouvidos, e que eu ouça e possa transmitir, e que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, podem se assentarem. Meus irmãos, como já foi lido aqui sobre Israel, nós vemos aqui o quanto Israel foi rebelde, não aceitava Deus, não aceitavam as coisas de Deus. Israel, eles tinham muita idolatria, eles idolatravam Deus de madeiras. Israel era um povo disperso, sofreram tanto nas mãos de Faraó, tinham que trabalhar como escravos, eles tinham que trabalhar, dar conta do recado
e às vezes até debaixo de couro. Mas Deus falava com eles, mas nada entrava na mente daquele povo. Mas Deus disse que Israel era o povo dele, que ele iria renovar aquela cidade, Israel, aquele povo rebelde. Mas ele dizia, o meu povo. E de repente, só ouvia falar em prostituição, em matar, em roubos. Tudo que era ruim acontecia naquela cidade, naquele lugar. Só se via falar em morte, em destruição. Portanto, são comparados como os ossos secos. Ele levou Ezequiel em espírito e mostrou Ezequiel uma quantidade enorme de ossos secos. E ele disse, ossos sequíssimos. De que vale osso seco? De ser humano, por exemplo. Ossos de boi, eles fazem farinha de osso, faziam, não sei se ainda fazem, mas de ser humano eu nunca vi, que nem os ossos eu acho que presta para mais nada depois que morre. Então aquele povo era comparado como ossos secos. E Deus mandou Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos em espírito. E mostrou, ele andava para um lado, andava para o outro, só via osso. E Deus falou, você acha que tem condições de ter vida esses ossos? Ezequiel respondeu, tu sabes, Senhor. Ezequiel sabia do poder de Deus. E ele profetizou. Deus falou, então profetiza sobre esses ossos. Ezequiel profetizou vidas sobre aqueles ossos. E podia perceber que aqueles ossos ia crescendo, nervos, veias. E depois ele falou, agora profetiza sobre eles, assopra sobre a narina deles para que eles possam ter fôlego. Ezequiel assoprou. E aquele, em espírito ali, que na realidade, Deus estava mostrando para ele, não era na verdade os ossos, era o povo de Israel. E Deus mandou que Israel profetizasse para aquele povo de Israel, que eles estavam como ossos secos. Você já imaginou a pessoa, o próprio Deus dizer que nós estamos como os ossos secos? E muitas das vezes nós estamos assim. Deus nos tirou daquele lamaçal do pecado, nós também não enxergava. Quantas das vezes pessoas foram na minha casa, até da igreja batista, junto com a Célia, que a Célia era de lá, e eu era de outra denominação. E eu questionava aquilo ali. Eu falava com eles, no meu carro estava escrito assim, sou feliz por ser, uma outra denominação, não vou citar nome aqui. Aí um deles, até eu encontro com ele até hoje na pista, aí caminhando, chamo Hélio, trabalhava parece que no Banco do Brasil. Até hoje, pouco tempo agora, ele falou comigo, Eduardo, você deu muito trabalho para nós. Nós chegava lá, nós falava de Jesus para você, e você só tirava, só nos tirava, falava daqui, dali, e eu falava com ele, não, eu estou bem demais, vocês vêm aqui falar de Jesus para mim, aqui na minha casa, mas eu não preciso não, porque eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu não pratico esses erros, mas não é só aqueles erros de drogas, de bebidas, que nos leva à perdição, não. Tem muitos outros erros, muitas outras coisas, que às vezes a gente comete, e nem sabe, acha que lá a porta é aberta, que nós podemos fazer o que queremos.
Eu era daquele que ia onde eu estivesse, em qualquer cidade que eu estivesse, eu ia na igreja, rezava lá, né, do jeito que eu aprendi, e achava que estava tudo bem, depois continuava fazendo os erros. Né? Quantas das vezes nós saíamos de dentro da igreja e do lado de fora tinha barraca de quentão, de cerveja, né, de tudo aquilo que, aí às vezes a gente acabava de receber o corpo de Jesus, como dizia, e jogava bebida para dentro, tomava bebida. Eu nunca fui de beber assim, mas cerveja eu tomava. Então, o que acontecia? Nós comia o corpo de Cristo, né? Tomava, lá não tinha o vinho, né? Mas nós estávamos sujando o nosso coração. O nosso coração, que era para Espírito Santo habitar, nós sujava ele, jogava bebida, e nós achava que estávamos fazendo tudo certo. Hoje Deus fala conosco para arrepender e voltar para os braços dele, para sair do pecado. Aquilo que nós fazíamos de errado só pode servir para hoje nós olhar e dizer: eu não vou fazer mais, porque eu sei que isso aí é pecado e que vai trazer uma consequência muito grande nas nossas vidas. Quando nós pecamos, nós cometemos o erro, tudo é maravilhoso. Nós achamos que está tudo bem, depois é só pedir perdão a Deus e Ele nos perdoa, e nós continuamos errando, continuamos pecando. Jesus, Ele quer ser o nosso dono, Ele quer cuidar de nós. Ele não quer nós pela metade, como se dizem. Jesus quer o coração. Ele quer o coração, a alma. Esse coração que nós temos aqui vai para a terra, isso vai desfazer do mesmo jeito. Quando nós dizemos que Ele quer o coração, é porque Ele quer a nossa alma, o nosso espírito. Então nós temos que ir nos preparando a cada dia. É difícil a caminhada, é difícil, a caminhada com Deus não é fácil. Não pensa você que você aceitou Jesus, que agora tudo é maravilhas. Agora eu vou viver uma vida tranquila, vou ser cheio de dinheiro, porque Deus é o dono do ouro, o dono da prata. As minhas latas vão ficar sempre cheias. Olha, meus irmãos, não é bem assim. Nós temos que aceitar Jesus e nós temos que deixar Ele dominar a nossa vida, deixar Ele trabalhar na nossa vida. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. O que ele tem de bom é momentâneo. Nós curtimos, nós estamos no mundo, nós vivemos ainda no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós vamos morar na glória, em nome de Jesus. Eu profetizo isso para cada um de nós aqui, que o nosso destino é o céu, o nosso caminho é Jesus. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. As portas do céu são estreitas. E a porta do inferno diz que é larga. Então, por elas, muitos vão entrar, porque é vida fácil. É vida que você pode... É baladas, é bebidas, é tudo que o Senhor Jesus não deixa. Obrigado, meu irmão. Tudo que o Senhor Jesus não agrada, nós achamos que nós estamos agradando, mas nós estamos agradando, na verdade, é o nosso corpo, o nosso ser. Mas nós precisamos de agradar a Deus. Nós temos lutas, às vezes, constantes. Mas o apóstolo Paulo mesmo disse que nós vamos ter lutas, e é necessário que tenhamos lutas, e que entramos nos céus por essas lutas.
Porque se as coisas for tudo maravilha na nossa vida, é dinheiro, é a lata cheia, despensa cheia, nós não vamos nem ligar para Jesus. Nós vamos deixar as coisas rolar de qualquer maneira. Mas quando as coisas apertam, quando a doença chega, porque ninguém aqui é de ferro, que dizer que não vai, um dia não vai adoecer, a família não vai adoecer, e aí nós corremos aonde? Nós vamos recorrer a Deus. Mesmo aqueles que não seguem o Jesus verdadeiro, mas na hora H, ele vai pedir oração, ele vai pedir para que o pastor a visite, ele vai pedir que um da liderança ajude eles, porque é na hora do sofrimento é que às vezes nós aproximamos mais de Deus. Na hora da alegria, é só alegria, mas na hora que as coisas apertam, é que nós aproximamos mais de Deus. Nós precisamos, o sacrifício que Jesus quer de nós, é um sacrifício bem fácil, não é aquele sacrifício de animais, sangue, né, ovelhas. O que Ele quer hoje de nós é a oração, é que nós estejamos em constante oração, que nós possamos ler a palavra de Deus, porque lendo a palavra de Deus, você vai aprender o caminho verdadeiro que vai te levar aos céus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa bússola, que nos envia o caminho certo. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quantas das vezes eu vou para o monte e fico lá 1 hora e meia, meditando na palavra, às vezes até fazendo uma pregação, porque lá é eu e Deus. Eu fico assim, nossa, que maravilha, como é gostoso estar aqui, tirando esse tempo para falar com Deus, para orar pela igreja, orar pelo povo de Deus, para que o povo possa se converter, para que o povo abra o seu coração e não fica como aqueles Israel, que endurecia o coração e não queria trabalhar para Deus. Então nós precisamos de dedicar mais à obra de Deus. Nós precisamos de dedicar ao pastor, ajudar, porque sozinho é muito difícil, gente, para você cuidar de pessoas. Então tem que ter alguém para ajudar o pastor, tem que ter alguém para orar, tem que levantar alguém para orar, alguém tem que ver que a igreja não sobrevive sem oração. Temos que praticar na palavra, pois quando ela for tirada de nós, precisamos tê-la gravada no coração. Diz que um dia a palavra vai ser tirada de nós. E se nós não souber nada? E se nós, quando o inimigo fazer aquelas perguntas para nós e nós não souber responder? Como Jesus respondeu todas as perguntas que o inimigo fazia para ele. Se nós não conhecer nada, quem é que vai nos dominar? Não é o inimigo? O inimigo vai tirar de letra. Porque quando uma pessoa faz uma pergunta para nós, na palavra, que nós não sabemos responder na hora, nós ficamos às vezes assim, mas nós dizemos assim, Deus já nos dá a sabedoria. Olha, o que eu não souber te responder hoje, eu vou procurar na palavra, ou eu vou procurar o pastor. Se o pastor também não souber, nós vamos no bispo. Mas o que a pessoa não pode ficar é sem a resposta. A pessoa, é necessário que nós tenhamos resposta para quem nos faz uma pergunta. Todos que fazem uma pergunta merecem resposta. Às vezes nós preocupamos muito com dons espirituais.
Os dons espirituais são de Deus, não são nossos. Ele nos concede os dons para nós usar esses dons para com os nossos irmãos. E quantas das vezes nós não estamos dispostos a usar esses dons? Quantos de nós, Deus concede os dons, daí a pouco aqueles dons desaparecem de nós, porque nós não usamos ele da maneira correta? Nós queremos ter os dons, nós queremos falar em língua, queremos, falar em mistério, dons de discernimento, mas na hora que precisa de falar para o irmão o que Deus manda, nós encolhemos, nós não falamos. Deixa Jesus ser o seu Salvador, o seu dono. Assim, sua vida vai mudar para melhor. Quando você deixa Jesus ser o seu dono, comandar a sua vida, comandar a sua família, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Jesus quer cada um de nós por inteiro. Nós precisamos de nos consagrar a cada dia o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, nossos ouvidos. Nós precisamos de nos consagrar a Deus. Precisamos de jejuar. Precisamos de pedir perdão. Consagrar a nossa língua, que é um pedacinho de carne, mas, ele põe fogo mesmo, não é fácil. A nossa língua, eu acho que é a primeira que nós temos que consagrar. E depois vai consagrando todo o restante. O mundo está indo de mal a pior, meus irmãos. Não podemos misturar as coisas de Deus com as do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não podemos querer fazer as coisas que está lá no mundo dentro da igreja. Nós precisamos de reconhecer o lugar que nós estamos. Como Deus disse para Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Aqui é um lugar santo. Então nós temos que medir até as palavras para nós falar na tua igreja. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos mais preocupados com o celular, acabar o culto e ir para o lanche, com aquela fome. Não estou falando nada para o Clebão. Às vezes nós preocupamos muito com a nossa alimentação que sustenta o nosso corpo, mas esquecemos do que alimenta a nossa alma, que é a oração, daquilo que nos sustenta. Muitas das vezes, nós somos surpreendidos até pelos da nossa casa, porque às vezes as pessoas fazem confusão, eu sou cristão, eu sou evangélico, esse aí não pode errar nunca. Não, qualquer coisa que fizermos, aquilo ali não acabou. Moisés matou um homem lá um egípcio, enterrou na areia, achou que ninguém estava vendo ele. Mas daí, 2 dias depois, ele foi separar uma outra briga. E aqueles mesmos que estavam brigando, ele disse, olha, você quer fazer o mesmo que você fez com aquele lá na praia? Às vezes a gente pensa que não tem ninguém vendo o que a gente está fazendo, mas Deus vê. E Moisés cometeu aquele grande erro de matar aquele homem. Mas sabe o que Deus falou para ele? Depois que ele viu que aqueles homens tinham descoberto que ele tinha matado alguém, Deus falou com ele, foge lá para uma outra cidade, um outro lugar, que lá você vai estar protegido. Deus não falou com ele, olha, você está errado, você fez aquilo, você vai pagar. Moisés ficou 40 anos lá, fora da terra dele.
Só depois que Deus falou com ele, olha, agora você pode voltar, porque todos que queriam te matar já morreram. Aí ele voltou. Você está entendendo? Nem Deus condena a gente, porque Ele sabe a nossa fraqueza, o momento de nossa fraqueza, o que Ele requer. Porque o bom não é aquele que nunca erra, é aquele que arrepende do que fez, pede perdão a Deus, e Deus continua abençoando. Se nós fôssemos olhar os nossos erros, os nossos pecados, eu não estaria aqui trazendo a palavra, porque eu ia dizer, eu sou um pecador, eu erro todos os dias, eu não posso levar a palavra para a igreja, mas eu falo, mas é o Espírito Santo que confirma, a igreja ouve, que a palavra diz que nós temos que dar ouvido à palavra de Deus, não é apenas ouvir por ouvir, nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus, nós temos que dar atenção à palavra de Deus, ouvir o que Deus está falando conosco nesse dia, pela palavra, onde você estiver, dar ouvido e ver, olha, realmente eu sou um pecador, não estou fazendo a coisa certa. Aquele que aproxima de Jesus, aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Jesus disse que farei como o orvalho, florescerão como o lírio e passarão a dar frutos. Quando você conhece Jesus e você aceita fazer a obra dele, você aceita ajudar o povo dele, ele disse que nós passaremos a dar frutos. Agora nós temos que vigiar, porque quando nós começamos a dar frutos, aí também vem as pedradas. Não pensa que você aceitou Jesus, que está tudo bem, que ninguém vai mais te julgar. Não, porque quando você dá frutos, a árvore só recebe pedrada quando ela tem frutos. Se ela não der fruto nenhum, for uma árvore seca lá no mato, lá, ninguém vai jogar pedra nela. Mas se for um pé de manga, por exemplo, aquelas mangas amarelinhas, eu já morei na roça, fui criado na roça, aquelas mangas, aqueles pés de manga muito alto, né, que a gente faz, eu não vou subir lá não, eu vou jogar pedra. Mas quando acaba aquelas mangas, a gente não tem mais interesse de ir lá debaixo do pé de manga jogar a pedra. E assim somos nós na palavra de Deus, na igreja. Nós precisamos de produzir frutos, mas precisamos também de ter sabedoria para quando as pedradas vierem, nós entregar nas mãos de Deus. Porque às vezes tem uma pessoa que tem 3, 4 cargos na igreja. Não é certo, a gente diz que não é certo, porque se você pegar muitas coisas para fazer, você pode não fazer tudo direito. Mas Deus não quer usar quem é desocupado. Deus quer usar aquele que quer trabalhar. E muitas das vezes, aqui nós somos uma igreja pequena ainda, mas tem lugar que é muito difícil para encontrar pessoas para trabalhar na obra. Uns já trabalhou e não quer mais de tanta pedrada que já levou. Mas como nós estávamos falando, o pastor Marquinhos falou outro dia que nós temos que ser igual aquela estaca de Braúna, a liderança principalmente. Quanto mais pancada leva, você vai firmando mais, você vai descendo no brejo, principalmente, né? Vai dando a pancada na estaca, ela vai descendo até, quem sabe ela encontra lá embaixo uma pedra e ela firma. Então nós temos que estar firme na pedra. E essa pedra que nós precisamos de estar firme, essa rocha é Jesus Cristo. Quando nós não estivermos aguentando, nós não podemos desistir da caminhada, deixar de fazer a obra de Deus, pedir só força. Jesus, dai-nos forças, dai-nos saúde, dai-nos coragem para lutar, para vencer,
E nós temos jogo de cintura também, para ouvir, para tomar as pedradas, que com certeza nós tomaremos. Aquele que aproxima de Jesus, sentirá a fragrância e o cheiro suave do perfume. E quando a gente sente o cheiro de Jesus, a fragrância, aquela coisa suave de Jesus, aquele carinho que Ele tem por nós, por mais triste que nós estivermos, Jesus nos consola. Nós não queremos sair de perto dEle. Nós queremos cada vez mais aproximar. Mas você está indo, a sua vida não muda. Mas Jesus também, Ele levou as pedradas. Jesus sofreu muito por minha causa e por sua causa. Se nós pensássemos direitinho como que Jesus sofreu, nós daríamos mais valor a Ele. Nós seríamos capazes de dobrar os nossos joelhos, orar, agradecer a Ele, agradecer a Deus por ter nos dado aquele filho único, para morrer na cruz por mim e por você. Muitas das vezes, nós esquecemos até de orar. Muitas das vezes, chega a noite, o Pai fica esperando a nossa oração, e nós só apenas deitamos, vamos ver televisão, no outro dia acordamos, vamos trabalhar, esquecemos também de orar. Então é necessário que nós oramos, não esquecer de orar a Deus, falar com Deus. Orar não é ter palavras bonitas, é você falar com Deus o que você está precisando. O que Ele mais quer ouvir é o que você está precisando. Nós devemos apartar das noitadas, prostituição, bebidas, toda alegria momentânea. Nós devemos ir tirando isso da nossa vida. Nós devemos de deixar realmente Jesus nos usar. Jesus pode oferecer muito mais para você, mesmo aqui nesta vida, que Ele disse que se nós seguíssemos Ele, nós comeríamos o melhor manjar nesta terra. Ele diz nesta terra, gente, é aqui mesmo. Por isso, nós precisamos de estar com Ele, deixar Ele nos guiar, ir à nossa frente, deixar Ele guiar os nossos passos. Falar, Senhor, as coisas estão difíceis, ninguém está me dando crédito, mas Deus te dá crédito, Jesus te dá crédito, e Ele deixa você, às vezes Ele deixa até você sofrer um pouco, para você aprender, olha, volta para mim, sai fora desse pecado, sai fora desse erro, para de cometer essas coisas que não agradam a mim. Por pior que foi Israel, Deus não esqueceu daquele povo. A vontade de Deus era salvar aquele povo que Moisés guiava. Eu estava lendo, não era 30 pessoas, 40 pessoas, era 600 mil pessoas. Você já imaginou como você cuidar de 600 mil pessoas? Se às vezes com 30 pessoas, 40 pessoas, nós estamos quase não aguentando. E um homem, né? Moisés tentou esquivar de todas as maneiras. Moisés tentou sair fora de todas as maneiras. Deus mostrou para ele todos os milagres que ele podia fazer. Joga essa vara no chão perto dele, que essa vara vai... Aí quando ele julgou a vara, aquela vara virou uma serpente. Ah, mas disse que aquele povo não acreditava em mim, mesmo vendo esse milagre da serpente. Coloca a mão no seu peito. Ele colocou. Agora tira. Quando ele tirou, ele estava todo leproso, a mão tudo leprosa, toda branca, de lepra. Agora coloca de novo. Agora tira. As mãos dele saíram limpinhas novamente. Ah, mas Moisés tentou de todas as maneiras para não
cuidar daquele povo. E se eles não acreditarem nesses 2 milagres? Você vai no rio Nilo, pega um pouco de água, joga na terra seca, ela vai transformar em sangue, assim eles vão deixar eles seguir vocês. Mas Deus sabia que eles não iam se deixar, porque Deus endurecia o coração de Faraó. E Faraó, mesmo que ele quisesse deixar, Deus endurecia o coração dele, ele voltava atrás e segurava o povo novamente. E a mesma coisa acontece com nós, com o pastor da igreja, com nós que queremos evangelizar. Às vezes, Moisés enfrentou aquele inimigo que foi Faraó, mas nós enfrentamos o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, o inimigo de nossas vidas. Nós tentamos puxar as pessoas para a casa de Deus, o inimigo coloca outras coisas na mente da pessoa e a pessoa afasta. E nós tentamos de novo puxar para a presença de Deus, o inimigo quer tirar de novo. Se nós não persistir, Moisés, depois ele teve que aceitar. Ele insistiu até o fim. Só que não chegaram, aquele povo não chegou na terra prometida, onde Deus tinha falado. Mas se nós desistirmos também das pessoas, as pessoas também vão para o mundo e não vão seguir Jesus. Tudo é empecilho para fazer. Hoje eu não posso ir na igreja porque eu tenho isso para fazer. Hoje eu não posso ir porque eu tenho outra coisa para fazer. Naquele tempo também não foi difícil, tem uma passagem, né? Até outro dia eu coloquei brincando lá no Face, que um disse que não podia vir na escola bíblica, o outro também disse que não podia, e eu falei, né, que um senhor fez um banquete e convidou os amigos para ir, né, comemorar com eles lá. Mas os amigos, uns diziam que tinha comprado junto de boi, que tinha que experimentá-la, outro disse que tinha um casamento, e todos saíam fora. E aquele senhor convidou, mandou os funcionários dele, vai nas encruzilhadas, junta o que tiver lá, todos eles que tiverem lá, pode trazer para ceiar conosco. Porque Deus não faz distinção de pessoas. Ele quer cada um de nós, mesmo o mais humilde, Ele quer que trabalhe para Ele, Ele quer que faz a obra dEle. Ele tanto usa uma pessoa que tem teologia, né, formada, sabe falar bonito, mas também Ele usa, né, uma pessoa, um pequenino como eu, como você, talvez, que às vezes não tem nem muito estudo, mas é por isso que nós pedimos o Espírito Santo, porque quando nós não pedimos o Espírito Santo, você vai falar da carne, da sua própria carne, e aí não vai sair nada. Mesmo que a mensagem seja por mais humilde que for, o Espírito Santo, ele usa e toca no coração de uma ou de duas pessoas, com certeza ele vai falar com alguém, ele vai te usar, ele não vai deixar você envergonhado. Não é fácil pregar, não é fácil você transmitir o recado de Deus para a igreja. Se não for o Espírito Santo, a gente nem consegue fazer, né? Já tem bastante tempo que eu levo a palavra, não é constante, mas de vez em quando Deus manda alguém me dar a oportunidade, mas todas as vezes que a gente chega aqui no púlpito, a garganta seca, as pernas ficam tremendo. Isso aí é para pregar. Para abrir o culto também, a primeira vez que eu abri o culto, parecia que eu ia chorar, parecia que não saía nada. Uma vez que o pastor Robson me deu uma oportunidade, a primeira vez lá na sede, aquilo, até na hora que lá a gente sentava no púlpito, né, tinha as cadeiras assim e tal, mas, gente, eu ajoelhava lá na cadeira, eu sentava, mas parecia que tinha um nó na minha garganta aqui. Falei, eu não vou falar nada, eu não vou conseguir falar. Foi a primeira vez. Nossa! Aí depois eu dobrei meu joelho de novo e falei, Senhor, tire de mim todo medo desnecessário, né?
toda vergonha desnecessária. Nós temos que temer, mas medo não, porque é Deus falando. Mas nós temos que temer a palavra de Deus, porque não é qualquer palavra que nós estamos lançando para a igreja. Então foi muito difícil. E depois disso passou tempo, depois eu preguei de novo e fui melhorando um pouco. Mas eu vejo outros pastores dizer também, pastores já com muito tempo de experiência, que diz, olha, comigo não é diferente, eu também sinto as pernas bambear, né? Porque não é fácil. Então, quero dizer que isso aí não significa que a gente tem medo, a gente tem temor a Deus, porque a gente se sente tão fraco que a gente acaba tremendo, uma bebeção de água que você não para mais, né? No início não é fácil, e depois o Espírito Santo vai trabalhando, e a gente vai deixando fluir. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Eu até li. Presta atenção, gente. Quem é sábio, entenda essas coisas que foi falado nessa palavra. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas o transgressor neles cairão. Então, se nós transgredirmos a lei de Jesus, a lei de Deus, nós mesmos vamos cair. Nós mesmos vamos tropeçar. Então, nós temos que valorizar. Senhor, me ajuda. Usa-me, Senhor. Nós precisamos de ser testemunha para a igreja, para o povo. Nós temos que aprender a respeitar o nosso Deus, a respeitar o nosso Jesus e a respeitar a nossa liderança. Nós temos que, porque toda liderança é constituída por Deus. Está escrito na palavra. Uns lideram errado, não é porque Deus quis, é porque eles mesmos, naqueles tempos também, né, havia os reis, e eles também cometiam muito erro, até chegar o momento que Deus o abatia. Então, que esta palavra possa entrar no coração de cada um dos irmãos, que vocês possam sentir o desejo de mudança, fazer como Deus quis que Israel fizesse. Vocês aprendam a me pedir perdão, aprendam a me pedir ajuda, porque com certeza eu vou enviar alguém para ajudar vocês. Quando Moisés falou que não tinha palavra, que não sabia falar nada, mas Deus queria usar a ele. O que ele falou? Cadê o seu irmão Arão? Eu sei que o seu irmão fala bem, leva ele com você, ele está chegando aí. E ele vai sentir muito prazer em encontrar com você. E você convida ele para ir te ajudar. Então, nas horas mais difíceis, o que Deus fazia? Deus transmitia a palavra para o profeta, e o profeta, Moisés, transmitia para Arão. E Arão falava para aquele povo. Segundo eu já vi dizer que Moisés era gago, mas isso aí não está na Bíblia, pelo menos eu nunca vi. Você já imaginou Deus querer usar Moisés para falar com o rei, né, um faraó, um homem sábio, né? E ele querer usar Moisés, eu acho que ele teve toda a razão de querer sair fora mesmo, porque a pessoa que é gaga, só de conversar perto da gente, a gente já começa a rir, né? E kikiki, cococó, parece até uma galinha botando ovo, né? Mas é assim mesmo. Quando ele falou que ele não sabia falar, ele falou, chama Arão, que Arão vai te ajudar. E assim foi feito. E a obra de Deus não parou, e nem há de parar. Que Deus possa abençoar a igreja. Estou terminando, eu convido a igreja a se colocar sobre seus pés. Nós vamos estar orando. Aleluias. Glória a Deus. Vou orar, já vou convidar aqui o pastor Marquinho
para encerrar o culto, para ver o que Ele tem de fazer por nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, desde já, Pai, eu te agradeço, Pai, por este momento, Pai, reservado para o Senhor, para falar para a tua igreja, Pai. Toma o teu povo nas tuas mãos, ó Pai, cada um, ó Deus. Ó Deus, toca no coração de cada um, ó Pai, para que todos, ó Pai, possam ter o desejo, ó Pai, sentir o desejo de receber Jesus como único e Salvador de suas vidas e Senhor de suas vidas, ó Pai. Ó Deus querido, Deus amado, se porventura estiver alguém doente, algum familiar, ó Deus, desta igreja, doente, ó Pai, que o Senhor possa visitar, ó Pai, curar, sarar essas pessoas, ó Pai, e tocar no coração, Pai, para que elas possam, Senhor, render aos teus pés, ó Pai, e que elas possam também ganhar a salvação. Toma, Senhor, todos nas tuas mãos, o pastor, a pastora, Pai. Toma cada um de nós, ó Pai, as famílias, ó Pai. Hoje é culto da família, Pai. Derrama, Senhor, sobre a família a tua graça, teu perdão, as tuas misericórdias, Pai. E livra-as das ciladas do inimigo, Pai. E aqui eu te peço, já te agradeço, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que